Fala galera, Noruega Guitarra e Barba, tamo de volta. Vamos fazer aqui um bate-papo rapidinho, valeu? Por que as coisas funcionam na Noruega e não funcionam no Brasil? Faz um ano atrás, mais de um ano atrás, eu postei um vídeo a respeito se a Noruega seria um país capitalista ou socialista. Vou colocar aqui no cantinho aqui na informação para quem não assistiu o vídeo poder assistir, valeu? Esse vídeo meu teve muito sucesso no YouTube, comparado com o tamanho do canal naquela época, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz e ainda assim recebi aí mais de 4.000 acessos. Resultado, eu recebi muita gente interessada nessa discussão e várias outras discussões surgiram a partir daquele vídeo. Eu não procurei responder todos aqueles comentários, muitos comentários intolerantes inclusive, bem porque naquela época o pessoal estava com uma tensão bem grande no Brasil, tensão política. Até hoje ainda tá, né? Mas amenizou um pouco. E uma das discussões que surgiram a partir daquele vídeo foi o seguinte: que não tem como comparar a Noruega com o Brasil, porque a Noruega é um país menor e aqui funciona e no Brasil não funcionaria. Meu ponto de vista é bem simples e vou ser bem direto com vocês. Isso aí é o que a galera chama em inglês de bullshit. Certo? Isso aí é o seguinte, isso é uma besteira que esse camarada podia falar, valeu? Na Noruega as coisas funcionam porque o sistema é organizado. Não é porque o país é pequeno, não é porque tem pouca gente, não é porque o país tem muita grana, porque tem muita riqueza, não. Isso não tem nada a ver com isso. As coisas na Noruega funcionam porque o país, as instituições na Noruega são organizadas, certo? Enquanto no Brasil existe uma desorganização tremenda. Não precisa ser especialista no assunto para saber que no Brasil existe corrupção, enquanto na Noruega os níveis de corrupção são muito menores. Não precisa ir muito mais longe do que isso também para entender que você tem na Noruega um país em que as empresas são bem organizadas, pagam seus impostos, que as pessoas pagam seus impostos, as pessoas são organizadas, são justas, são corretas. Então aqui na Noruega o número de pessoas que estão procurando dar um jeitinho para não pagar imposto é muito menor do que no Brasil, certo? Existe? Claro que existe. Existe em todo lugar, mas no Brasil é absurdo. Então, esse sistema que existe na Noruega, eu acredito que funcionaria em qualquer país, cara. Qualquer país, desde que as pessoas fossem organizadas, que as pessoas fossem corretas, que as empresas também fossem corretas. E acaba o seguinte: as empresas no Brasil não é que elas não sejam organizadas. E muitas vezes, inclusive, pelo contrário. Isso aí é um aspecto econômico que algumas pessoas aí que estudam economia podem dar uma luz a respeito disso. Eu sei que eu vi isso na universidade a um certo ponto. E o que acontece é que quando você tem uma empresa que é muito bem organizada e um governo que é desorganizado, a empresa começa a comandar ter mais influência do que o próprio governo. E isso não pode acontecer. Um exemplo que eu vou dar para vocês é quando eu trabalhava numa vara civil, no Tribunal do Rio Grande do Norte. A maior parte dos processos que a gente tinha naquela vara eram processos de busca e apreensão de carro, processos que era um banco que dá entrada para confiscar o carro de quem não pagou a mensalidade, certo? Então muita gente acaba não pagando a mensalidade. O banco vai lá, dá entrada nesse processo, e aí o que acontece é o seguinte: o governo, o setor judiciário acaba tendo que fazer o serviço do banco. Então o pessoal vai falar: não, amigo, você é comunista, você quer instalar o comunismo no Brasil? Aí eu vou falar: vai catar coquinho, né? Porque o comunista é quem quer terceirizar o governo para fazer o serviço do setor privado. Qual liberal no mundo iria permitir uma coisa dessa? Eu só quero saber qual liberal no mundo, qual pessoa que seja liberal, que estudou os ideais liberais no mundo ou no Brasil, iria permitir uma coisa dessa. Então só no Brasil que acontece isso. Aqui na Noruega, para você dar entrada num processo, custa tanto dinheiro que você vai pensar duas vezes antes de dar entrada nesse processo no tribunal. Por isso que aqui na Noruega também, inclusive, o pessoal usa muito a questão dos tribunais de arbitragem, certo? Arbitral, que seria aí uma forma para resolver o conflito antes de chegar no tribunal.
Mas voltando no assunto, sem fugir do assunto, no Brasil acaba terceirizando esse custo, que teria que ser um custo da empresa, que, né, isso é um problema do banco, não um problema meu ou seu que paga imposto no Brasil, certo? Se o banco não fez o serviço direitinho de procurar saber se aquela pessoa tinha realmente fundos para comprar um carro, iria ter dinheiro para pagar aquele carro, o banco não deveria ter vendido aquele carro dessa forma consignada, certo? Então, pelo meu ponto de vista, o governo não tem nada a ver com isso. É um fator meramente administrativo, privado, nada a ver com o setor público. E aí esse fator demonstra o quê? Que realmente as empresas estão bem organizadas no Brasil, enquanto o governo está desorganizado. Um nível de organização do governo, do setor público, é muito mais abaixo do que o do setor privado, e acaba que o setor privado acaba influenciando o setor público, certo? Então, aqui na Noruega, o sistema é diferente, certo? As coisas funcionam porque as pessoas pagam os impostos, porque as pessoas são corretas, as pessoas são honestas. E, cara, sinceramente, o nível de desorganização no Brasil é o que não permite que a gente tenha um sistema que funcione da mesma forma. Ah, não, Igor, não, você quer instaurar o comunismo no Brasil. Não tem nada a ver com comunismo, não, cara. Não tem nada a ver com comunismo. Noruega é um país extremamente capitalista, certo? Um país extremamente liberal. Tem outros vídeos que eu falo a respeito de vistos para a Noruega, etc. Muitos dos vistos para vir para a Noruega são vistos de trabalho. Um dos vistos que você pode obter para vir para a Noruega é o visto para dar entrada no seu próprio empreendimento, certo? E não é que nem nos Estados Unidos, que você precisa vir com uma certa quantia de dinheiro para investir no país, uma quantia enorme, exorbitante de dinheiro, e que você tem que ter uma empresa com 10 empregados ou coisa do gênero e manter 10 pessoas trabalhando na sua empresa. Não tem nada a ver com isso. Aqui na Noruega você chega, você monta a sua empresa, seja o que for, uma firma individual para oferecer serviço, e já coloca no mercado e já trabalha, e você mesmo paga imposto pela internet, você declara os seus impostos, e com base naquilo ali o que o sistema funciona, valeu? Todo mundo paga imposto na Noruega, o pessoal na Noruega é muito orgulhoso a respeito da quantidade de imposto que eles pagam. Não é que nem no Brasil que o pessoal se orgulha, tô devendo 1 milhão pro governo. Lá no Brasil, quantas vezes eu escutei gente falar isso? Não, puxa, é um jeito aqui de driblar, é o meu direito de fazer isso, eu tô dentro do meu direito de sonegar imposto, porque o Brasil é um país corrupto. O Brasil é um país corrupto, claro que é, seu imposto vai ser usado para corrupção, vai. Mas o fato de que existe político corrupto e você não pagar imposto, uma coisa leva a outra, né? O fato que você não quer pagar imposto, que você quer achar uma forma, um jeitinho brasileiro para não pagar o seu imposto, é a mesma razão porque tem um político que quer achar um jeitinho de comprar um sítio, uma granja nova no interior, certo? Ou um apartamento triplex, o que for. Então, o problema é que se o pessoal não resolver isso aí, vai só piorar, certo? E a única forma que eu vejo para melhorar isso é através de educação, certo? Um povo educado vai começar a elaborar um governo mais educado, certo? Se você tem um nível educacional mais alto, um certo conhecimento da sociedade mais alto, você não vai aceitar que qualquer político te represente, certo? Então, realmente, né, o sistema no Brasil está escancarado e vai ser muito difícil arrumar isso aí. E agora dizer que não pode comparar a Noruega com o Brasil é uma baita de uma sacanagem, uma baita de uma cretinice. Bem porque o Brasil é um país com muito mais riqueza mineral, certo? Muito mais riqueza natural do que qualquer outro país no mundo, certo? Eu não acredito que exista um país com mais riquezas naturais do que o Brasil. Como é que o Brasil tem muito mais riqueza natural do que qualquer outro país e ainda assim no Brasil não funciona? Que nem aquela questão do nióbio. Lá no Canadá funciona, no Brasil não funciona. Ah não vamos comparar o Brasil com o Canadá porque o Canadá é um país de primeiro mundo, basicamente é isso que o pessoal quer dizer, né? Mas cara, tem muito mais riqueza natural no Brasil do que no Canadá, pelo amor de Deus. Quantidade de petróleo que tem no Brasil, gás natural, quantidade de minérios, ouro, diamante, tem tudo no Brasil, minha gente, tem tudo. Água é um dos bens mais importantes que a gente vai precisar no futuro. Água tem de sobra no Brasil, certo? E o pessoal ainda quer privatizar esses certos recursos aí a qualquer custo. Privatize, beleza, não tem problema.
mas depois lá na frente não reclame que o sistema não funciona, certo? Aqui na Noruega, o que os caras fizeram quando descobriram o petróleo? Os caras descobriram o petróleo bem depois de outros países, e por conta do petróleo a Noruega é um país tão rico hoje. Os caras falaram, não, vamos fazer sim, mas o petróleo ele é do governo. O petróleo pertence ao reino da Noruega. E o primeiro ponto, explorar o petróleo na Noruega é proibido, não é permitido. Se uma empresa quiser explorar petróleo, essa empresa precisa de uma licença. E com base nessa licença e nos termos dessa licença, essa empresa vai ser capaz de explorar o petróleo. Da mesma forma que o governo detém esse monopólio em cima do petróleo e decide quem vai explorar, quem não vai explorar e quais são os termos para explorar, ainda assim existe todos os incentivos econômicos para a concorrência. Por isso que o sistema aqui na Noruega funciona, certo? Enquanto no Brasil é tudo escancarado. Para você ter uma noção da diferença, no Brasil é tudo leiloado, certo? Ah não, tem um campo de petróleo aqui, vamos privatizar esse campo, vamos leiloar esse petróleo. Na Noruega não é assim que funciona. Na Noruega é o seguinte, achamos esse campo de petróleo, quer explorar, beleza, você vai ter que ter licença e você vai pagar a gente através de imposto, certo? Só que os impostos vão custar aí para você 70% ou mais do que vai da possibilidade de lucro que você vai ter. Ou seja, se você tirou 10 barris de petróleo, 7 barris de petróleo é meu, os outros 3 você faz o que você bem entender. E é assim que a banda toca, galera. É assim que a banda toca. Ou você tem um sistema organizado que justifique aí a terceirização de certo serviço para a empresa privada, ou você vai ter aí uma empresa privada aqui no Brasil que vai chegar, vai pagar a grana do leilão e essa grana vai sumir no sistema brasileiro. Então, desculpa aí se parece que eu tô meio revoltado aqui, mas realmente é difícil não se revoltar com esse tipo de assunto. Mas fica aí a dica. Valeu, galera? Fica aí a dica. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, escreve aqui embaixo por quê. E se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Valeu? Um abraço gelado da Noruega. Tchau!